O primeiro capítulo do livro Vigiar e Punir inicia com duas formas de punição. A primeira é o suplício, um ato muito violento, que envolveu Demias. Ele foi amarrado por 6 cavalos e esquartejado por eles. A segunda forma de punição tratada foi semelhante a uma prisão, em que os detentos tinham que trabalhar 9 horas por dia no verão e no inverno, e tinham que ter também mais 2 horas de estudo. Entre os séculos XVIII e XIX, o suplício foi desaparecendo, pois para muitos humanistas não existia diferença entre juiz e assassino. Eles eram assassinos em diferentes postos. Assim, novas medidas de punição foram criadas, fazendo com que o corpo do sentenciado pudesse ser escondido. Na segunda metade do século XIX, punições corporais como expiação sexual, privação de comida e privação sexual ainda existiam, mas o objetivo não era punir o corpo, e sim a alma do indivíduo. A forma de julgamento também foi mudada, não era analisado somente o ato do criminoso, mas sim seu histórico criminal, o que ele fazia no passado, sua relação com a vítima e o que esperar dele do futuro. A segunda parte do primeiro capítulo volta um pouco ao tempo e fala sobre a ostentação do suplício. Para a gente entender melhor o que é suplício, vou explicar. Suplício é uma grande punição corporal ordenada por sentenças, como tortura ou até pena de morte, dependendo do nível do seu delito. Para cada delito existe um suplício. Aquele que está sendo julgado por seu delito não tem nenhuma maneira de se defender e às vezes é julgado injustamente. Mesmo com a reforma de se condenar uma pessoa, ainda existia a pena de morte em 10% dos casos. Existem diferentes tipos de suplício, dependendo do nível do delito. Exemplo, a execução era um suplício de grau máximo. Portanto, o executado fez um delito muito grave. O soberano, aquele que ordenou a execução, faz isso para que o povo entenda o poder dele e para que o povo não tente fazer o mesmo delito que o executado fez. A punição generalizada vem depois dos atos suplícios, que passa a ser vistos pelos reformuladores como um perigo ao poder soberano, porque a tirania leva à revolta. Então, não é meramente uma questão de desrespeito à humanidade que fez mudar os dispositivos de punição, mas sim de adequação às penas aos delitos. A reforma do sistema punitivo caminha em direção a uma noção que a punição deve participar de uma mecânica perfeita, em que a vantagem do crime se anule a desvantagem da pena. Nessa forma, desestimulando possíveis infratores e eliminando a reincidência. A punição deve aparecer como efeito da arbitrariedade de um humano, mas tão como consequência natural da prática criminosa. Esse novo mecanismo apresenta o poder que pune se escondendo, funcionando como uma tentativa de diminuir o desejo que torna o crime uma prática atraente. Dessa forma, as penas não podem durar para sempre. Elas precisam ter um fim, mostrando a sua eficácia, assim tornando o criminoso virtuoso. É notório que existem os crimes incorrigíveis, e os mesmos devem ser eliminados. Mas para os demais, as penas só funcionam caso termine. A pena serve não apenas para o criminoso, mas sim para todos os outros. O primeiro capítulo do livro Vigiar e Punir inicia com duas formas de sentença. A primeira delas é um suplício, que envolveu... Começa. Não pode fazer... Entre o século XVIII e XIX, o suplício foi desaparecendo, pois para muitos humanitários... Entre os séculos XVIII e XIX, o suplício foi desaparecendo, pois para muitos humanitários não tinha diferença entre juiz e assassino. Os dois eram assassinos em diferentes postos. Assim, foi necessário novas formas de punição em que o corpo do sentenciado pudesse ser sumido. Yeah, 2 segundos. A segunda parte do primeiro capítulo volta um pouco ao tempo e fala sobre a ostentação do suplício. Para entender melhor o que é suplício, vamos ver o significado. Suplício é uma grave punição corporal ordenada por sentenças, como tortura ou até pena de... Primeiro capítulo volta... A segunda parte do primeiro capítulo volta um pouco ao tempo e fala sobre a ostentação do suplício. Para a gente entender melhor o que é suplício, vamos ver o significado. Suplício é A segunda parte do primeiro capítulo, ela volta um pouco ao tempo e fala sobre a ostentação do suplício. Para a gente entender melhor, eu vou explicar o que é suplício.
Suplício é uma grave punição corporal ordenada por sentença. Não é só. Para cada pena existe um suplício, e existem diferentes tipos de suplício, dependendo de seu delito. A execução é Para cada pena existia um suplício, e existem diferentes tipos de suplício, como por exemplo a execução. Para cada pena existe um tipo diferente de suplício, dependendo do nível do delito. Por exemplo, a execução é o nível máximo de delito. Por isso, vai tomar no cu. Tomar no cu! Pena. Para cada delito existe um tipo diferente de suplício. Existem tipos diferentes Para cada crime existe um tipo diferente de suplício. O suplício... Por que eu falo? Exemplo, a execução era um suplício de grau máximo. Portanto, o executor... Como é que é essa porra? Quase não? É mesmo? Eu vim aqui agradecer esses filhos da puta que atrapalharam meu vídeo. Esse cachorro, bando de filho da puta. A punição generalizada não vai rolar, porque eu não... Não consegue, né? A punição deve aparecer como um efeito da arbitrariedade de um humano, mas não como suas puta cadela. Suas puta cadela do caralho. O cara passou de olhando, velho. Foda-se. Eu me entendo. Punitivo caminha em direção à noção que a punição deve... daí pode ir banda. A reforma do sistema punitivo caminha em direção à noção que a punição deve participar de uma mecânica perfeita e que eu errei de forma. As penas não podem... As penas não podem durar para sempre. Elas precisam ter um fim. Pode bater palma aqui. Aí foi bom. Olá. A punição generalizada veio depois dos atos suicídios, que estava fazendo muita sociedade sofrer muito com isso. Mas não, daí veio a revolução das penitenciárias para mudar isto. E no século 17, eu já fiz merda. Lixo. A punição generalizada veio depois do ato suicídio, porque a sociedade estava sofrendo muito. Daí teve a revolução nas penitenciárias de... eu esqueci o nome da cidade. Da Inglaterra. Filha da puta. Suplícios que passam a ser vista pelos Now the world